Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. E nesses dias nós estamos falando sobre generosidade. Quantos têm acompanhado essa pregação sobre generosidade? Nós temos dito sobre generosidade no contexto de uma entrega, num contexto de uma vida, no contexto de edificar o reino. Nós temos falado sobre generosidade com a maneira que nós pensamos, porque, irmãos, é determinante também nós termos o coração generoso. Como assim, pastor? Coração generoso é aquele que dá tudo? Não, o coração generoso também é aquele que compreende o que é dito. Os irmãos estão comigo? Você sabe que às vezes a nossa generosidade nos falta compreender com o coração também as coisas. Compreender e fazer uma ligação entre o meu coração e a minha mente. Ter o meu coração aonde eu entendo, Senhor, eu compreendo a atitude das pessoas. Mas quando nos falta o coração generoso, você já observou que nós temos uma tendência a sermos malignos nas nossas conclusões? Quando nós não compreendemos com o meu coração, conectado com a minha mente que é renovada, muitas vezes eu tenho a tendência de ser maligno nas minhas interpretações. Quem não é generoso, ele é precipitado e ele faz avaliações parciais. Ele não vê o todo que está sendo construído, ele não faz uma avaliação maior. Eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Muitas pessoas podem pensar assim: o pastor, por exemplo, o pastor abraça mais essa pessoa porque ele tem um benefício maior dessa pessoa. O que isso demonstra? Que você não é um generoso conectado no seu coração e na sua mente. Aqui comigo, irmãos, ela está vindo para pregar também, mas vai chegar a época dela. Aqui para mim, existe então uma necessidade que a gente perceba o nosso coração generoso, conectado com a minha mente. E aí então, se eu não perceber isso, eu vou ser malicioso nas minhas interpretações. Quando alguém me cumprimentar, eu lembro que eu tinha um carro em Goiânia, mas eu era ímpio, era um carro muito caro. As pessoas, quando eu cumprimentava as pessoas falavam assim: está querendo aparecer, está querendo mostrar o carro. Aí de repente eu estava dirigindo o carro lá e não cumprimentava ninguém. Como é que as pessoas falavam? Olha aí, metido, nem olha pra gente. Já passou por isso? Não talvez com carro, né? Mas com uma outra situação. Se você faz, questiona por que fez. Se você não faz, questiona por que você não fez. Aonde que está o problema? A pessoa que recebe essa informação é uma pessoa que ela não é generosa para interpretar realmente as coisas. Eu não consigo ver com os bons olhos essa atitude. Quer ver um exemplo? O filho, quando ele apanha, ele ainda não tem uma noção de generosidade completa, porque é uma criança, ele não tem noção. Não, toda criança é generosa. Põe uma criança segurando um picolé e uma outra sem, você vai ver que generosidade tem as duas. Uma de frente para a outra. Você vai ver avançar um no pescoço um do outro. E aí então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, o que ele acha da gente? Meu pai é bravo, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, meu pai não é apaixonado por mim, Elber. E aí então por quê? Porque o coração daquela pessoa que recebeu essa informação não tem compreensão de generosidade, não tem revelação disso. Então muitas pessoas sofrem, porque o tempo inteiro elas se sentem perseguidas. E aí eu vou te falar, o problema é no seu coração. Você não consegue ser benigno com seus olhos. Você não consegue ser benigno quando você vê alguém tendo uma atitude correta. Lembra que semana passada nós mencionamos sobre a vinha, do dono da vinha que chegou e encontrou uma pessoa que começou a trabalhar. Vem para cá, você vai trabalhar comigo. Encontrou uma no meio da tarde, falou: vem para cá, vem trabalhar comigo. Encontrou uma outra, faltando 1, 2 horas para terminar então o dia, e falou: vem para cá, vem trabalhar comigo. Mas quando ele foi pagar, ele pagou igual para todos. E aí as pessoas falaram: mas isso não é justo. Quando a pessoa não questiona é porque ela não tem bons olhos para perceber. Peraí, ele está sendo generoso, gracioso. Quem não é generoso não consegue interpretar, compreender quando uma pessoa está te dizendo algo.
Quem não é generoso tem dificuldade com qualquer atitude de alguma pessoa. Os irmãos estão me entendendo? Então o problema não é a outra pessoa. O que eu estou ajustando aqui é o seu coração ser mais benigno, o seu coração ser mais generoso, entender as coisas. Espera aí, por que me exortou? É porque me ama e se preocupa. Mas quando falta generosidade, nós achamos que é perseguição, nós achamos que as pessoas estão nos perseguindo. Irmãos, quantas vezes eu passei por isso? Eu chegar num lugar e de repente eu achar que alguém está falando de mim, como se eu fosse tão importante, alguém tivesse que falar sobre mim. Não é porque às vezes a gente chega num lugar, olha lá, estão falando de mim. Irmão, você não é tão importante como você imagina, não. Você é importante para Jesus. Você acha que todo mundo vive em função de você, falar de você, contar dos seus problemas para os outros? A questão é que nós não somos benignos. Nós não entendemos quando o Pai disciplina. Nós achamos que é um Deus mau. Por quê? Nós não temos um coração generoso ainda como o do Senhor. Nós precisamos ajustar então nosso coração. Amém? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 4. Essa é a passagem que eu quero ministrar para os irmãos. Versículos 31 em diante. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a tua obra. No versículo 35, que é onde a gente vai estudar: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo: ergue os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Versículo 37, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador, o outro é o ceifeiro. E vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A palavra de Deus diz então que os discípulos estavam com fome e perguntaram uns para os outros: tem de comer? E aí então eles não tinham nada, e o Senhor falou: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus, aquele que me enviou. Esse é meu coração. Sabe o que significa, irmãos? Deus trouxe um paralelo das coisas naturais dos discípulos, e Deus mostrou um princípio totalmente espiritual. Enquanto uns olhavam para uma comida natural, Deus falou: para aí, você está muito raso, deixa eu te mostrar uma comida que é espiritual. O que isso significa? A minha generosidade tem uma compreensão maior e muito mais além das coisas. Quando eu sou generoso, a minha interpretação das coisas é diferente. Quando eu tenho um coração que é ensinável, quando eu tenho os olhos benignos, eu consigo interpretar a vontade do Pai. Os discípulos preocupados então com coisas naturais, a minha fome. E eu vou dizer, irmãos, eu estou no jejum e eu emagreci demais. Deu para perceber? Eu pago academia também, irmãos. Além de não comer, eu tenho pago academia há mais de 1 ano. Não fui nem uma vez. Mas louvado seja Deus porque fez efeito. O pessoal não fala que o psicológico faz o efeito? Já ouviu isso? Nossa, o psicológico manda. Então eu pago direitinho e meu psicológico está mandando cada comando para o meu corpo. Você está bonito. Olha o corpão. Vamos voltar. O que o natural faz? O natural avalia circunstâncias com seus olhos. O que o generoso faz? Ele avalia na ótica de Deus. Aquele que não é generoso, ele tem uma tendência natural das coisas, limitadas. Há um limite na sua observação, há um limite nas suas avaliações, há conclusões que nunca rompe. O que isso significa? Eu só consigo ter um limite até aqui. Eu só consigo interpretar até aqui. Deus está falando: existe algo muito mais importante do que a comida que você come, é fazer a vontade do Pai. Mas quem que consegue identificar isso? Aquele que é generoso, aquele que tem um olhar diferente para as coisas. Espera aí, eu estou compreendendo, Deus está trabalhando em mim. Vamos supor que você foi mandado embora do seu emprego. Era um emprego muito bom. Ou vamos supor que você tinha um schedule de 30 casas, perdeu 10. O que é a nossa tendência natural como homem? O que eu fiz? Que eu estou pecando?
Estou em pecado? O que está acontecendo? Você começa a se acusar. Você começa a achar que você é a fonte do problema. Ninguém é generoso o bastante para Deus falar o seguinte: para aí, eu estou tirando porque eu vou te dar coisas maiores. Nós não pensamos assim. Nós somos limitados, nós somos como os discípulos. Quer ver um exemplo? Eu vou contar uma história, todo mundo finge que é uma história nova, tá bom? Era uma vez uma história de um cara que tinha uma vaquinha. Aí chegou um sábio na casa daquele cara. Finge que você não sabe da história. Aí falou para ele: peraí, eu não prospero. Falou para o sábio: eu não prospero, não prospero. E o sábio falou: mata essa vaquinha. E aí ele: não, mas eu só tenho essa vaquinha. Aí ele foi para uma outra fazenda. Chegou lá, tinha um fazendeiro que só tinha uma vaquinha também. E perguntou para o sábio: como que eu prospero? Ele falou: mata essa vaquinha. Ele arrancou um 38. Pum. Nossa, mas hoje eu estou violento com os animais, não estou? Estou muito bravo hoje, né? Caiu, tá bom. Passou um ano, o sábio voltou naquela primeira fazenda. Aquele cara que não matou a vaquinha, ele ainda tinha uma vaquinha. Mas na hora que ele chegou na outra fazenda, ele descobriu o rei do gado. Aquele que tinha matado a vaquinha, ele saiu da sua zona de conforto e ele foi atrás, ele avançou, ele prosperou e ele conquistou. Porque ele não ficou preso numa limitação natural. Mas como que nós somos quando as coisas acontecem? Nós achamos que nós servimos às vezes um Deus mau, ou que nós fizemos alguma coisa de errado. Será que nós não somos benignos o suficiente de abrir os nossos olhos e entender: Deus está querendo me dar coisas maiores? Será que eu não posso olhar para Deus e falar: Deus está me dando coisas maiores, Deus está me dando oportunidades maiores, oportunidade de crescer, de avançar, de prosperar, de conquistar? Será o que Deus está tirando de você não é uma oportunidade de você melhorar a sua vida? Será o que Deus está tirando de você? Será que não é você dando a oportunidade de você crescer como crente e pregar as boas novas e pregar o reino dos céus? Será que Deus não tem falado com você nesse aspecto e você tem sido natural numa avaliação? Mas qual que é a diferença de um para o outro? Quando você tem um coração generoso para compreender as coisas que vêm do alto. Peraí, o que está acontecendo? É Deus falando comigo, me dando a oportunidade de permanecer ou de ir, de entender peraí, o que Deus está querendo fazer comigo? Eu estou precisando entender com os olhos de Deus. Amém? A palavra de Deus então continua dizendo. Aí chega no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? O que isso aqui está sendo dito? Os discípulos, olha a visão natural. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ainda falta 4 meses. Nossa, a gente está chique, né, irmãos? Quando mostra eu me sinto tão bem. Falar: uau. Nós temos 4 meses para a ceifa. Sabe o que significa? Os discípulos não compreenderam o tempo das coisas. Os discípulos ainda com seu coração ainda sem revelação com quem ele estava. O discípulo sem compreender e sem entender, porque o coração ainda havia pedaços de homens ainda sendo trabalhados. Eles acharam que o tempo de colheita demoraria ainda 4 meses. Mas Jesus fala o seguinte: eu porém vos digo, erguei-vos os olhos e vede, pois já branquejam para a ceifa. O que isso significa? O tempo é agora, não é daqui 4 meses. Olha para mim. Os discípulos olharam e imaginaram o seguinte: daqui 4 meses eu vou colher. O Senhor falou o seguinte: é agora. E olha a palavra que Jesus disse para os discípulos: erguei os olhos. Por que Ele mandou os discípulos erguer os olhos? Porque nós temos uma tendência de só olhar aqui. Nós não conseguimos olhar às vezes os desdobramentos das coisas a longo prazo. Nós temos uma tendência de olhar somente aqui. E Deus fala para ele: ergue os olhos. Eu digo, o tempo da colheita é agora, não é daqui 4 meses. O que isso significa? Os discípulos se tornaram pessoas que estavam sendo naturais. Não tinham o olhar de Deus. Não conseguia perceber o olhar de Deus. Por quê? Alguém que é generoso e alguém que não é, tem percepções diferentes.
Ele tem percepção diferente, ele enxerga diferente, ele apresenta as coisas diferentes, ele fala de forma diferente, ele mostra coisas maiores. Eu me lembro esses dias, nós fizemos uma reunião de empresários, e foram 58 empresários. Mas algumas irmãs e alguns irmãos não foram, porque achou que seu business era pequeno demais, ou achou não tem relevância. Eu não perguntei lá qual tipo, não era para saber o tipo de negócio que você tinha. Na verdade era para mostrar que Deus ia te capacitar e te abençoar naquele negócio que você tem. Só que muitas pessoas olharam como? Ao invés de olhar para cima e falar, em nome de Jesus, vai crescer, vai avançar, vai prosperar. O que todos olharam? Para si. Não, mas eu só tenho um schedule de casa, eu não vou lá nessa reunião não. Não, mas o meu business ainda é pequeno, eu ainda não mexo com isso não. O que você está fazendo? Você está limitando o alcance daquilo que Deus pode te dar. Você está olhando coisas simplesmente naturais. Você está olhando e Deus está falando, ergue os olhos, levanta a cabeça, em outras palavras, olha para frente, olha para o horizonte. É diferente, irmãos. Mas as pessoas parecem que aprenderam a olhar só isso aqui. Não, tá bom que está aqui. Irmãos, o Senhor diz, ide pregar o evangelho a todas as nações. Irmãos, nós limitamos muitas vezes só na nossa célula. Deus está querendo levar você para as nações. Deus está querendo fazer de você um ceifeiro. Deus está falando para você edificar o reino. Deus está falando para você se envolver numa obra. Mas nós olhamos somente para os nossos limites. Nós olhamos somente para as nossas coisas ao redor. Deus está largando você como crente. Se você acha que cristianismo é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado e tá bom, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho está falando sobre ganhar pessoas, edificar ouro, prata e pedras preciosas, estabelecer o reino de Deus, liberar o reino de Deus, estabelecer o reino que virá dos céus. Mas nós enxergamos somente, não, eu sou um bom crente, eu tenho uma boa família, eu tenho uma pregação que me satisfaz. Não, não é isso. Eu tenho que olhar para a eternidade, eu tenho que olhar para as coisas de Deus, eu tenho que olhar para as coisas que do alto vêm. Sabe, então Deus está falando, para de olhar o que você está olhando, olha maior, olha o campo, está pronto. São poucos os trabalhadores, tem pouca gente para colher. Aonde estão os meus trabalhadores? Aonde estão aqueles que irão pregar o Evangelho? Então Deus está falando, levanta os seus olhos, o seu campo é maior do que os seus olhos. É isso que Deus está falando. Os seus negócios são maiores é maior do que você imagina. Se você está olhando aqui é porque você ainda não olhou nos olhos de Deus. Se você está achando que o seu casamento é só isso aqui, olha para cima, tem muito mais coisas e desdobramentos no seu casamento, tem mais conquistas. Se você está achando aqui, irmãos, que nós ainda somos, não, a Videira é uma grande igreja, eu te falo, tem grandes homens e mulheres de Deus, mas ainda, irmãos, nós não cumprimos o propósito de Deus aqui. Eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus, ministrar a palavra de Deus e fazer um apelo para milhares, num único dia, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Fazer um batismo de 3.000, imagina? Batizar 3.000 pessoas em um dia, arrependendo, chorando. Eu vou te falar, irmãos, Deus me chamou para um campo maior. Eu tenho que olhar então para onde Deus está querendo me levar nesse campo. Eu tenho que entender então que Deus começou a trabalhar comigo, mas às vezes eu acho que mudar de campo resolve. Eu acho que, não, esse campo aqui não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse campo, porque esse campo é maior, natural, raso, limitado na sua observação. O que Deus está falando? Não falou para sair daquele campo, Ele falou o quê? Levanta os olhos, é onde você está, esse campo todo aqui está para ser conquistado. Mas nós achamos o quê? Mudo de igreja, mude de trabalho, mude de cidade, achando que isso vai aumentar seu campo. Quantas vezes nós achamos isso? Quantas vezes nós pensamos isso? Deus está falando, você está aqui, não é essa colheita, só levanta os seus olhos, que tem muito mais atrás de onde você está vendo. Eu quero ensinar essa igreja a olhar os campos do Senhor. Quero ensinar essa igreja
a colher os frutos que Deus tem. Eu quero levar uma igreja onde as pessoas têm percepção da edificação do reino. Não é um bem-estar, não. E eu vou te dizer, irmãos, alguém aqui já trabalhou no campo? Nossa! Eu já plantei alho. Em troca de pão. Só pela festa. De estar com os meus amigos. O que vai ter lá? Vai ter pão. Eu falei, vou lá. Meu Deus do céu. Plantar alho naquele sol. E tem uma posição do alho que você tem que pôr, eu não sabia. Você não pode pôr o alho de qualquer jeito naquela terra. E aquele sol na sua cabeça consumindo você. E aí na hora que eu olhei o campo, não acabou. Na hora que o cara falou, levanta os olhos. Eu falei, meu Pai da glória. Nós devemos entender, irmãos. Mas nós achamos que as coisas aumentam quando eu mudo simplesmente um lugar. Vou mudar de trabalho, porque esse trabalho agora eu vou prosperar. Será que o teste da sua generosidade e compreender a Deus, que é Deus talvez te levando a uma posição de romper? O generoso compreende isso. Quem não é generoso, ele não tem compreensão. Por quê? Ele sempre acha o porquê de não fazer. Quem não é generoso, ele sempre tem um porquê. Vamos multiplicar essa célula. Por quê? Está tão bom aqui. Vamos expandir. Não, mexe com isso não, vamos ficar aqui, está bom aqui. E Deus está falando, você não entendeu. O generoso, ele tem um coração dado e liberado. O generoso, ele quer alcançar outras pessoas. Mas o egoísta não, vamos ficar aqui. Lembra de alguma coisa lá no Monte da Transfiguração? Senhor, vamos construir aqui uma tenda. E aí a gente coloca aqui, fica eu, você e todo mundo. Não eram generosos os discípulos. Não tinha compreensão que não era estabelecer uma tenda. Pelo contrário, era sair de lá e pregar o evangelho. Edificar. O que isso fala, irmãos? É mudança de olhar das coisas. O meu olhar mudou. Minha maneira mudou. Um outro princípio que a gente pode pegar nessa palavra aqui, que isso me chamou a atenção, porque pelo menos os discípulos foram humildes. Eles chegaram no seu líder. Ele sujeitou a ouvir a direção do líder. Quem não é generoso, porque os discípulos eles viviam, apóstolo Pedro, ele vivia num limbo, né? De vez em quando ele era exaltado, depois ele tomava uma porretada na cabeça. Reda de mim, Satanás. Vai entender um homem desse, né? Aí os discípulos agora finalmente tiveram uma percepção inteligente. Vamos procurar aquele que pode nos falar. Vamos procurar Jesus. Quem tem um coração generoso, ele não tem dificuldade de submeter uma direção de alguém. Quem não é generoso, ele tem dificuldade de submeter ao coração de alguém. Quem não é generoso, e aí assim, eu estou ensinando princípios, amém? Perceba, quem não é generoso, ele escolhe quais são as pessoas que podem falar na vida dele. Porque quem não é generoso, ele quer ter controle de todas as coisas. Mas quem é generoso, se submete a qualquer um que Deus colocar na vida dele. Quem não é generoso, ele escolhe. Eu só ouço do pastor Márcio. Eu só ouço do pastor José Roberto. Eu só ouço do pastor Timóteo, do pastor Elber, do pastor Anderson. Eu só ouço desses irmãos. Se não for obreiro, para mim não é nem gente. Nem vem, não, olha. Eu lembro uma situação, minha irmã me contando um dia, que chegou lá uma senhora para aconselhar com o pastor Marcelo lá em Goiânia. E ele era novinho. Devia ter uns 23, 24 anos de idade. E aí então, ele recém-ordenado, a minha irmã, né, casada com o pastor Marcelo, chegou, e ela era secretária, e chegou a pessoa para se aconselhar lá, aí falou assim, eu vim aqui eu preciso me aconselhar com o pastor. Aí a minha irmã chamou o pastor Marcelo, olha, tem aqui o pastor Marcelo. Não tem um pastor aí não, para eu, mais velho, para eu poder falar, mais experiente. Sabe o que isso demonstra? O generoso escolhe a quem não é generoso, ele quer escolher a quem servir. Por quê? Generosidade implica de um coração totalmente entregue. Quem não tem um coração entregue, ele seleciona algumas coisas.
E aí eu digo, irmãos, é simples reconhecer quem é um coração generoso, quem se submete, quem entende. Eu tive um sonho com o pastor José Roberto, eu falei, isso é profético. Falei para ele, irmão, tem algo que eu preciso aprender com você. Falei para ele, olha o sonho. A gente estava pescando, ele estava num barco com 2 pessoas, e eu estava sozinho, e ele ia bater tarrafa. Alguém sabe o que é tarrafa aqui? É aquela tipo uma rede que você joga, e depois tem pescador ali e puxa depois o peixe. Olha o sonho, isso não é profético. E aí eu estou tentando lá e não vinha nenhum peixe. Aí o José Roberto foi, jogou a tarrafa, veio um peixe grande, veio uma lagosta. Nem terminei o sonho e já está dando glória a Deus aqui. E aí, mas ele sabe que eu contei para ele. E aí ele falou, olha, aí ele falou para mim, pastor Márcio, joga desse jeito. E eu joguei do jeito que ele falou. Eu peguei uma lagosta também. E aí eu pensei, o que significa? Eu tenho algo para aprender com esse homem de Deus. Quem não é generoso nunca acha que tem algo para aprender. Pastor, mas você não é o pastor sênior da igreja? Ué, mas qual que é o problema? Eu posso aprender com uma criança? Posso aprender com um grande homem de Deus, que é o José Roberto. Posso reconhecer a unção que está na vida dele. Posso admirar esse homem de Deus. O que significa? Quem não é generoso não tem coragem de falar que tem que aprender com alguém. Mas quem é generoso, quem é benigno, ele se submete. Porque generosidade fala de um coração ensinável. Amém? Amém. Os irmãos estão me entendendo? E aí então os discípulos procuraram quem? Alguém que falasse na vida deles. E quem é que falou? Jesus. Sabe, nós estamos aqui falando então que nós devemos procurar pessoas que sabem mais. Nós devemos procurar pessoas que estão na posição. Nós devemos confiar mais nas pessoas. Porque, irmãos, quando eu honro alguém numa posição, eu estou honrando a Deus que o colocou naquela posição. É verdade ou não é? Então os discípulos, irmãos, que versículo profundo. Erguei os olhos. É muito maior do que você pensa. Procura uma liderança. Procura alguém que te ajude. Procura alguém que te abençoe. É isso que Deus tem falado para nós. Sejamos generosos com as nossas atitudes. E se você achava que generosidade era dinheiro, hein? Hoje eu te peguei. Porque generosidade é o meu coração. É ter entendimento de benigno, de amar como Deus ama, de pensar como Deus pensa. Mas como que nós somos generosos? E aí, eu gostaria que viesse aqui na frente, só para entender. Vem aqui os dois aqui. Então, fica de cá aqui, José Roberto. Fica aqui o Léo. Ok. Faz uma cara de rico. Então, olha, irmãos, eles não são atores, eles são pastores. Então José Roberto ficou do jeito que ele estava. Eu falei, faz uma cara de rico. Ele só ficou igual ele está. O Léo, faz agora um pobre coitado, não tem nada. Olha o tanto que a nossa generosidade não compreende as coisas do alto. Como que nós daríamos uma oferta para os dois? Para aquele que é rico ou para aquele que é pobre? Honesto, fala rapidinho. Para o pobre. Mas quem diz que você tem que fazer aquilo que você sente? Você tem que fazer aquilo que Deus manda. Será que Deus não está querendo te levar a semear também em alguém que é próspero, que é abençoado? Mas a nossa generosidade nós avaliamos somente às vezes, ou com a mente, ou somente com o coração, ou só com os nossos olhos. Obrigado, irmãos, está ótimo aí o papel dos irmãos. O que isso significa? A nossa generosidade, nós não olhamos para Deus para fazer algo. Quer ver uma outra coisa? Só um exemplo de dinheiro. Tem gente que nem espera terminar, falar assim, deixa Deus falar com você, o que você tem que trazer de oferta e dízimo. Não, a pessoa já separou, deixou a carteira para não ter perigo de Deus falar. Deixa no carro, porque se Deus fala hoje, estou enrolado. Se Deus falar para eu dar $100, eu estou enrolado. O que isso significa? Nós estamos nos tornando pessoas que não somos generosas. O que é generosidade? É ouvir a direção de Deus para onde Ele quer na minha vida. Erguei os olhos.
Erguei os olhos. O que está falando? Abre então esse entendimento. A Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente. Deus está falando então, irmãos, que generosos são renovados e obedecem a Deus. Mas, irmãos, nós erramos muito nisso. Se eu chegasse aqui e falasse assim: olha, irmãos, quantos estavam no dia que nós levantamos a oferta do pastor, que nem da nossa igreja é? Quem estava aqui no dia? O pastor estava sendo enviado, não era da nossa igreja, nós levantamos uma oferta. Mas se eu chegasse aqui e falasse: irmãos, está vindo esse irmão aqui, ele é milionário, vamos levantar uma oferta para ele está indo para a África para trabalhar lá, edificando a obra. O que a gente faria? Honestamente, ele não precisa. Para quê? Você perdeu a oportunidade do seu dinheiro ser canal de bênção naquele lugar. Você perdeu a oportunidade de semear num solo que é fértil. Você perdeu a oportunidade de falar: peraí, esse homem é próspero, eu quero semear no ministério dele, eu quero ser participativo também, eu quero plantar na vida desse homem, e aquilo que você planta você colhe. Pastor, você vai fazer uma oferta aqui só para quem é rico? Não, irmãos, vou fazer isso não. Mas eu estou te ensinando, para você ver que nós não somos generosos como a Bíblia nos ensina. Nós não somos ainda aqueles que buscamos a Deus para alguma atitude. Nós somos naturais, as nossas leituras são naturais. O que os discípulos fizeram? Alguém tem alguma comida aí? Jesus fala: eu não vim aqui por conta de comida, mas a minha vontade é fazer aquela que o Senhor me mandou. O que me satisfaz é fazer a vontade de Deus. Vamos ser honestos, irmãos. E aí aqui eu estou pregando para mim também, não é só para você. Quantas vezes eu fui natural com generosidade e achando que estava fazendo correto. Deus fala: não é esse natural, mas é fazer a vontade de Deus que me enviou. Quantas vezes eu fui maligno na minha interpretação, ao invés de enxergar o amor na minha vida. Me lembro hoje eu tenho um casal aqui, discípulos do pastor Marcos Botelho. Cadê eles? Estavam aqui. Ali, achei. Marcos Botelho é manso, discipulado, tranquilo. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes eu achei que aquele homem estava só acabando comigo? Lembra? Falei: sempre está acabando comigo. Mas engraçado, por que eu achava que ele estava sendo duro demais comigo? Porque eu não era generoso de entender que o pai disciplina os filhos que ele ama. Generosidade, enxergar o amor de Deus. E por conta da firmeza desse homem, eu posso pregar o evangelho aqui hoje, determinado, coerente, porque eu tive bases sólidas na minha vida. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente. E nós estamos fazendo sempre atos proféticos aqui. Eu ainda não sei o que vou fazer hoje. A gente já presenteou um ao outro. Nós já levantamos uma oferta para um irmão que está com câncer semana passada. Mas às vezes o que Deus quer fazer conosco é um ato no nosso coração, não talvez com outra atitude. A palavra de Deus continua dizendo: erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Isso significa então, irmãos, que aonde você está plantado, naquele campo, há uma colheita muito grande, irmãos, para ser feita. Irmãos, eu creio que Deus nos uniu como uma família. Creio que essa igreja tem crescido, porque cada irmão tem tido revelação mesmo, tem sido generoso. Cada dia eu fico impressionado com a atitude dos irmãos. A Esther, fiquei sabendo sexta-feira, o David, que é um dos alunos nossos da escola bíblica, americano. A Esther então estava na mesma classe que ele, e aí ela foi apresentar um trabalho,
E era sobre economia, e no final ela começa a gritar, diferente de todo mundo fez uma conclusão, a Esther não, eu já imaginei ela fazendo isso, bem a cara dela. Vamos poupar, vamos poupar, vamos poupar, amém. O pessoal na sala olhou um para o outro, amém? Amém. Aí o David lá atrás, amém. E ele veio para a nossa igreja, se envolveu, hoje é seminarista interno nosso. O que significa? A igreja tem crescido em generosidade, benigno, coração dado, receptivo nas casas, ama, tem um olhar bondoso das coisas. Erguei os olhos, vocês são os discípulos que Deus está falando hoje. Erguei os olhos, tem muito mais para a sua vida do que você imagina. Erguei os olhos, eu tenho mais coisas para você. Erguei os olhos, eu tenho coisas grandes para você. Erguei os olhos, eu tenho mais. Nesses dias nós estamos orando por cada um dos alvos. Todos os irmãos que escreveram os alvos, eu tenho orado. E sabe uma coisa louca que tem acontecido? Louca. Não vou falar 100% também não, porque senão é exagero de pastor. Mas a maioria dos papéis, porque chega a estar numa caixa, aí eu pego aleatoriamente. Sabe o que tem acontecido? Eu tenho orado constantemente pelos mesmos alvos de algumas pessoas que têm chegado na minha mão. Impressionante. Tem gente que está jejuando aqui, porque está edificando a obra na vida de gente que nem conhece. O que é isso? Generosidade. Estou pagando um preço por essas vidas, estou orando por essas vidas, estou me desgastando por elas. Ser benigno, olhar com os olhos de Deus, olhar as coisas do alto. Senhor, o Senhor me chamou aqui, não é para essa coisa natural de emprego não, Senhor Deus, o Senhor me chamou aqui, foi para edificar a obra. Eu sou um agente de transformação na minha faculdade, no meu trabalho, em qualquer lugar eu sou um agente de transformação. Deus, eu sou o canal do Senhor. Meu Deus, nós devemos, deixar esse fluir, que Cristo tem trazido nos nossos corações, alcançar o perdido. Meu Deus, se você tem vivido ainda em conversas naturais, deixa Deus mudar você hoje. Se você está vivendo em comparações naturais, deixa Deus mexer com você hoje. Se você está olhando para cá, ao seu redor, deixa Deus mexer com você hoje. Levanta os olhos e veja um campo que está pronto. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.